Bom, esse imperador católico ariano, que acreditou lá na profecia do demônio, né? O item 30 aí no nosso material didático, na página 91, eu comento aí sobre a morte dele. Ano 378 da era cristã, morte do imperador Valente. O imperador Valente reduziu a perseguição aos anabatistas novacianos e aos católicos romanos devido à guerra com os godos. Tá bom? Lembra que eu falei para vocês que ele tinha enganado os godos, contratava os godos para entrar em guerra contra outros bárbaros, ok? E teve situação que deixaram os godos, assim, não deram o auxílio que a cavalaria tem que vir e tal, usaram os godos como bucha. Então, acaba que ele entrou em guerra com os godos, né? Os godos se revoltaram. E nessa guerra, que é a guerra que ele vai morrer, esse historiador, Sócrates de Constantinopla, ele vai exatamente contar que ele reduziu a perseguição aos novacianos e aos católicos romanos, porque ele tinha que se envolver na guerra. Olha, capítulo 35, então, do livro 4 de Sócrates de Constantinopla. Redução da perseguição contra os cristãos por causa da guerra com os godos. Os bárbaros, tendo sido colocados em posse da Trácia e desfrutando com segurança daquela província romana, foram incapazes de suportar sua boa sorte com moderação, mas cometendo agressões hostis contra seus benfeitores, devastou toda a Trácia e os países adjacentes, né? Mas, quer dizer, ele não está falando aqui porque ele é de Constantinopla, né? Mas o imperador de Constantinopla, Valente, tinha traído eles, né? E prossegue. Quando esse processo chegou ao conhecimento de Valente, ele desistiu de enviar os adeptos do homúncio ao banimento. Homúncio, ou seja, de uma mesma essência, né? É como eles descreviam os novacianos e os católicos romanos, que acreditavam que Jesus Cristo, Filho, tá bom? Ele é Deus eterno, tá bom? É homem que nasceu, mas também é Deus eterno. Eles chamavam assim, de homúncio, de uma mesma essência do Pai. Ele desistiu de enviar os adeptos do homúncio ao banimento e, em grande alarme, deixou Antioquia e veio para Constantinopla, onde também a perseguição aos cristãos ortodoxos, pela mesma razão, chegou ao fim. Ou seja, os católicos romanos e os novacianos vão ter uma trégua na perseguição. Irmãos, há quanto tempo eu estou dando aula de história da igreja e só falo de perseguição? Então vocês estão vendo, sabe quando que os cristãos vão parar de ser perseguidos, pelo menos nessa Europa Ocidental, no ano 1800, em números redondos, tá bom? Porque os católicos romanos vão continuar perseguindo as igrejas anabatistas. A Inquisição vai ser criada para matar a igreja anabatista. A história comprova. Ela não foi criada para matar judeu, ela não foi criada para matar muçulmano. Ela foi criada para matar a igreja anabatista, que não aceitava o batismo de recém-nascido, que a igreja católica chamava de herege, de seitas. O historiador prossegue. Ao mesmo tempo, Elzos, bispo dos arianos em Antioquia, partiu desta vida no 5º consulado de Valente, e o 1º de Valentiniano jovem, e Doroteus foi nomeado em seu lugar. Tá bom? Então está falando de como ele acabou interrompendo a perseguição por causa da guerra. E aí continua o comentário. O imperador Valente faleceu em 378 em uma batalha contra a coalizão dos povos bárbaros, formada pelos visigodos, ostrogodos, hunos e alanos. Eram bárbaros que estavam se desenvolvendo e atacando constantemente o Império Romano. Além da morte do imperador, preste atenção nisso, 2/3 do exército do Oriente foi destruído. Lembre-se, o Oriente, o Império Romano do Oriente, está falando de Constantinopla, que era a atual capital, era a cidade mais rica, era mais rica do que Roma. Ele enviou um exército, ele enviou um grande exército para combater essa coalizão de 4 povos bárbaros. Tá bom?
E a história diz que 2/3 do exército do Oriente foi destruído pelos bárbaros. E a partir desse ano, 378, os bárbaros vão começar a atacar as cidades romanas. Então, vão começar a atacar as cidades romanas até que vão destruir, vão invadir Roma e vão acabar destruindo o Império Romano do Ocidente, vão tomar conta de Roma. Roma vai passar a península, né, itálica, como é chamada. Os godos vão chegar ali e vão ocupar aquela região. Agora nós somos os governadores de Roma. Tá bom? Eles vão botar ali, e Roma vai virar uma cidade fantasma também. Muita gente vai sair, muita gente não vai ter como sair, vão ficar sendo governados pelos bárbaros, né, pelos godos. Não, serão os visigodos, não, desculpa, serão os ostrogodos, depois eu confirmo, que vão dominar essa parte da Península Itálica. Então, esse período aqui, essa guerra aqui, e essa vitória dos bárbaros, ela é com certeza uma guerra importantíssima na história do Império Romano. No ano 378, então, da era cristã, ocorre essa derrota e eles vão atacar outras cidades até que no ano 410 eles vão atacar Roma e já vão saquear Roma. E isso vai ter um impacto na perseguição tanto dos católicos romanos quanto dos católicos arianos contra os novacianos, assim como os donatistas também na África, assim como os montanistas lá na Ásia Menor, na atual Turquia. Eram grandes igrejas anabatistas, que a história comprova que eles existiam nesse período, mas que a perseguição vai ser dada uma diminuída, porque eles estão envolvidos com essas guerras. Mas não vai ter muito tempo de paz, não. Em cerca de 3 anos, 2, 3 anos, esse imperador que vai surgir, que o demônio teria profetizado, né? Esse imperador, ele vai, chamado Teodósio, ele vai também ser um grande perseguidor dos cristãos, até porque no papado está aquele Papa, Damaso I, Papa entre aspas, que já foi eleito como uma guerrilha, uma matança com mais de 170 mortos por dia, mais de 100 mortos por dia. Então, a coisa era realmente violenta, né? Vamos colocar assim.